até o final dele. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 34. Queria convidar os santos de pés, só por esse momento, para lermos juntos, 1 Coríntios 11, do 23 ao 34. Como reverência à palavra de Deus, não a nós, que nós não somos nada, mas exclusivamente a santa palavra de Deus. Que diz assim, irmãos: porque eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de dar graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. E de maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Por isso há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Se, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua própria casa, para que não seja dada a reunir para juízo. E as demais coisas eu as porei em ordem quando eu for. Pode sentar, irmãos. Esse texto ele tem paralelo lá com Mateus 26, sobre a santa celebração da reunião, chamamos dentro da teologia reformada de carismática. E algumas igrejas são chamadas de as ordenanças, mas isso não altera o produto, irmãos. Porque, de fato, as ordens, ela não vai alterar o produto da teologia. Se você crê que é uma ordenança, não tem problema. Se você crê que é uma ordem sacramental, também não tem problema. Nós, reformados, não falamos sobre ordenanças, nós falamos sobre sacramentos. A palavra vem da palavra sacros, que é coisas separadas de Deus. Hoje existe dentro das igrejas protestantes, quando eu falo protestante, eu quero dizer as evangélicas, muita confusão teológica com respeito à ordem sacramental. Tem pessoas que acreditam que, estando em pecados, eles não podem tocar no pão e não podem beber do sangue de Cristo, que é o vinho, porque eles estão em pecados. Outros acreditam, isso é tudo, chamamos isso de mitos dentro da igreja, crendices. Outros pegam o resto, que eu falo o resto, é aquilo que sobrou do sacramento. Nesse caso, o pão e o vinho. Aí tem igrejas que eles pegam o pão, enterram o pão. Tudo isso é crendice, né? Como se aquele pão fosse algo, podemos dizer, transubstancial. Se fosse verdadeiramente o corpo de Cristo. Ou a bebida, muitos jogam fora também a bebida para que não possa mais ser tocada nela. Tudo isso é crendices que está no meio da igreja, santos. E uma dessas partes da crendice também está dentro da igreja romana, né? Aí a igreja evangélica, quando ela se apodera desse conceito, em pleno século XXI, ela também traz as suas crendices para o meio da igreja. Mas isso não tem nenhum apoio dentro das escrituras quando nós olhamos os contextos. A história da igreja primitiva lá atrás não tinha essas práticas. São práticas novas que foram agregadas à igreja, santos. Então hoje aqui
em 1 Coríntios 11, Paulo não está em Corinto, Paulo está em espírito, eu falo, não presente fisicamente em Corinto, mas ele recebe a carta da família de Cloé, dizendo que tem vários problemas que está dentro da igreja de Corinto. Então, essa epístola, ela foi construída em cima de problemáticas, e uma delas é essa daqui, dentro da problemática da igreja de Corinto. Então, a família de Cloé, ele escreve para Paulo gentilmente, dizendo que está tendo problemas também em vários níveis da sociedade, teológicos, e um deles era esse daqui do capítulo 11. Quando você abre o capítulo 11, ele está falando sobre o desconforto teológico que as mulheres estavam tendo. Porque a perspectiva paulina é que, na abertura do capítulo 11, as mulheres não estavam tendo a sua postura adequada dentro da igreja. Aí Paulo começa a corrigir essa problemática dentro da igreja. E isso é nos dias de hoje. A mulher, ela quer fazer coisas que não pode fazer. Mas isso estava já dentro da igreja, aqui de 1 Coríntios. Quando os textos falam que Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Ele está dizendo que ali são as cabeças principais que têm que reger a igreja de Cristo. Essa é uma igreja bíblica, irmãos, onde cada um está dentro da sua postura correta. Então, essa problemática da parte A mostra que a cabeça da mulher é o homem. Então, estava tendo esses problemas dentro da igreja. Aí, quando vai para a parte B, aqui, sobre a questão da administração da ceia, Paulo explica em detalhes a coisa como funciona. Ele está explicando aqui dentro desse contexto, dos versos 23 até o 34, a funcionalidade, a mecânica de como funciona a ceia que Cristo programou para a igreja. Então, Corinto, ele tinha bagunçado a coisa dentro da fraternidade. A história proclama que havia, de fato, um grande banquete no meio da igreja de Corinto. Não é isso que nós fazemos aqui. Tinha alimentos de verdade em grande abundância que eles jantavam. Faziam uma ceia de verdade. Ceia, com alimentos, com bebida, comida. E que os pobres estavam sendo deixados de lado. Então, aí Paulo começa a citar exemplos como esse que não pode ocorrer dentro da igreja. Então, essa desordem corintiana aqui, ela reflete hoje dentro da igreja, santos, com relação ao respeito dos sacramentos. Não da questão da alimentação depois da ceia, mas a questão do próprio rito. Que muitos cristãos da época, e hoje ainda tem agarrado com esse mito, de que a ceia é chamada de Santa Ceia. Eu não sei por que a igreja faz isso. Chama essa parte de Santa Ceia. Isso não tem apoio dentro das Escrituras, porque nós temos que entender um ponto de partida, irmãos. Tudo que é de Cristo é santo. Não tem partes que não é santa. A santa pregação, porque as pessoas não dizem assim, vamos ouvir agora a santa pregação. As pessoas dizem, vamos ouvir aqui os santos cânticos, porque tudo da igreja é santo. Aí a ceia, as pessoas colocam ela num patamar mais elevado do que a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do corpo reformado, existem ministros do Evangelho, igual a mim, que creem que os sacramentos estão acima das Escrituras. Eu sou da ala A, eu não creio nisso, santos. E se algum irmão aqui crê, não tem problema não, isso não vai fazer diferença para mim. Eu creio que a Escritura, a exposição, ou a própria dogmática de Deus, ela está acima do sacramento, porque os sacramentos emanam dentro dessa palavra. Ela sai de dentro da palavra de Deus. As ordens sacramentais, elas não estão exteriormente fora das Escrituras. Então eu já tive até pequenas discussões com pastores sobre essas questões, que os pastores diziam mais ou menos assim, que o sacramento ele está acima das Escrituras. Sabe por que isso é verdade, irmão? Porque dentro do corpo reformado, dentro do corpo presbiteriano, você observa, tem os pastores e os presbíteros da igreja, ou os pastores e os membros da igreja. Somente os pastores podem ministrar os sacramentos. Agora, um presbítero pode pregar as Escrituras. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que a ordem do sacramento está acima das Escrituras. É por isso que o presbítero, dentro do meio presbiteriano, ele pode pregar as Escrituras, mas ele não pode ordenar
e nem realizar o rito do sacramento, só quem pode são os pastores. Aí eu fui lá, assim, humildemente falando que isso não tem apoio nas Escrituras. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa que subsista na terra ou dentro da própria igreja, santos. O rito do sacramento, o batismo e a ceia está abaixo das Escrituras. Mas tem muitos ministros que acreditam dessa forma, que o sacramento, pelo menos a ceia, ela está acima das Escrituras. Eu não vejo apoio nisso nas Escrituras, como também outras e outras crendices que nós criamos dentro da própria igreja. A ceia do Senhor, santos, é um dos atos mais sagrados da vida da igreja. É por isso que já tem o nome de sacramentos. A palavra sacro significa que vem de uma raiz não profana, mas uma raiz santa, que é algo derivado de Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo preordenou dentro da igreja é uma coisa sacra. Então, isto é uma coisa sacra, por quê? Porque vem da sua santidade, ela reflete o caráter de Cristo. A ceia, ela está ligada intimamente à pessoa do seu autor. No entanto, a igreja de Coríntio havia transformado esse momento santo em ocasião de egoísmo. Você vê que os textos do versos 26 ao 34 estão cheios de pontos e parágrafos mostrando que os corintianos eles estavam fora da realidade da coisa. Aí se entende, irmãos, porque os coríntios faziam parte de uma comunidade grega, porque na época não existia o país, eram ilhas isoladas, formando aquele conjunto amontoado de ilhas que os gregos se reuniam. Então tinha lá Galácia, tinha Coríntio, tinha Éfeso, Colossenses, Tessalonicenses, tudo ilhas gregas que faziam tudo aquilo que era profano diante de Deus. Se vocês entendem que a palavra profano, ela tem uma tonalidade diferente do que é dito aqui no Brasil, em nossa literatura portuguesada. Profano é aquilo que está fora do templo de Deus. Aqueles que não estão dentro da comunidade de Deus são chamados de profanos. Os gregos tinham os sãos e tinham os profanos. Os profanos é aquele que não adotava o templo, estavam fora dos templos. As pessoas que estavam dentro da comunidade, dentro dos templos, esses eram os santos. Então a igreja adquire essa terminologia e coloca dentro da igreja que os profanos são aqueles que estão fora e os santos são aqueles que estão dentro dessa realidade. Então, eles estavam se comportando feito profanos, agindo feito ímpios e incrédulos dentro da igreja. Mas aí tudo bem que dava para entender, irmãos. Eles viviam toda a sua vida profana. Agora houve uma conversão com eles. O que era necessário, irmãos? Que eles aprendessem o que era ser crente. Que até aqui eles não entendiam como funcionava isso. Irmãos, isso aconteceu no primeiro século. Agora imaginem com a evolução da igreja, evolução teológica, e a coisa ainda continua do mesmo jeito. Pessoas que se comportam feito crentes, mas não são crentes. Se comportam feito verdadeiros profanos na sociedade. Aí quando estão dentro de quatro paredes como essa, querem se comportar como crentes. Mas não são crentes, irmãos. Porque a vida cristã, ela não é manifestada dentro de quatro paredes apenas. A maior parte tem que ser aí fora. A sua vida cotidiana que nós temos aí fora dentro da sociedade. Aí Corinto vivia nessa expectativa. Vivia uma vida profana dentro da igreja. Porque eles estavam aprendendo ainda a respirar as Escrituras. Eles não entendiam o que era conversão, eles não entendiam o que era serem cristãos. Você vê que as duas epístolas que Paulo produz é em cima de problemáticas dentro da igreja. Então essas problemáticas, elas refletem na vida social e moral da igreja. Aí Paulo quer mostrar que essas duas vidas, que chamamos de uma vida moral e uma vida espiritual, elas são incompatíveis dentro de uma sociedade. A vida moral que eu estou falando é uma vida normal que as pessoas têm no mundo. Então essas vidas que as pessoas têm no mundo, elas não podem trazer essas bagagens para dentro da igreja não, santos. Essas bagagens têm que ser destruídas. Não é para estar nem dentro nem fora da igreja com essas bagagens. Então Coríntio estava superlotado com esta visão.
Eu fiz parte de uma denominação, que eu não vou citar o nome dela por questões de ética, que tinha um indivíduo feito hoje, no dia do sacramento da ceia, que todo domingo de ceia ele pedia perdão para a igreja. Aí quando a igreja perdoava ele tomava comia do pão e lá, o suco de uva e tá certo. Aí quando terminava, ele voltava para a sua vida cotidiana e começava a fazer tudo de novo. Tudo de novo. Aí quando chegava no outro mês, ele ia pedir perdão para a igreja. Isso é falta de coerência bíblica, que ele não conhecia, e falta de ministro para orientar ele, que aquilo não pode estar se repetindo com essa prática. Porque as pessoas entendem que o sistema da ceia é uma coisa separada das outras da vida cristã. E tem pessoas que têm uma mente tão distante da realidade que coloca a ceia num patamar elevadíssimo, que tem casais que não mantêm relações na semana da ceia, por achar que é imundo aquela prática. Aí eles não tocam nos sacramentos. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, por acharem que são santas, viu? Só fica nesse aspecto, porque isso não tem apoio nenhum dentro das Escrituras. Por acharem que são santas, aí eles não tocam nos corpos dos seus cônjuges, porque eles acham que o sexo é algo pecaminoso. O sexo nunca foi pecaminoso, irmão. O sexo é uma obra de Deus e é uma obra santa que Deus fez para manter a igreja. Agora, quando é que o sexo ele é desordenado e fora das Escrituras? É quando um homem casado mantém relações sexuais com a mulher lá fora. Ou uma mulher casada mantém relações sexuais com um homem lá fora. Então, esse sexo é nojento. Mas o sexo entre o homem e a mulher casada é santo. Não tem nada de errado. Então, as pessoas colocam o sacramento acima dessas coisas, por achar que a ceia é uma postura elevadíssima das outras coisas. A ceia é um complemento, irmão, da vida santa do crente. Tem que ceiar o crente, para demonstrar aquilo para que ele foi chamado. Então esse texto nos ensina o que é a ceia, como devemos participar dela e quais são as consequências de fazê-la de maneira desordenada, que Paulo usa a palavra indigna. Então, quando eu entendo esses pontos, esses parágrafos, nós entendemos por que nós nos reunimos para comer do pão e beber do vinho. Os reformadores afirmaram que a igreja verdadeira ela tinha 3 marcas. Sabemos que existe muito mais, mas eles citaram apenas 3 marcas para identificar um ponto de partida de uma igreja fiel. Por quê? Porque a sociedade está contaminada pelo evangelho falso. Se ela está contaminada pelo evangelho falso, significa que tudo aquilo que ela produz, tudo aquilo que ela pare, é contaminado, santos. Não presta. Ministros falsos, pregações falsas, administrações falsas, disciplina falsa. Então eles disseram o seguinte: ela tem a correta exposição das Escrituras, é a primeira marca. Por que eles colocaram a exposição em primeiro lugar? Porque as outras coisas emanam da pregação. Simples de entender isso. Calvino e Lutero disse: a pregação, a exposição fiel, ela é a primeira marca de uma igreja que se diz fiel. A segunda marca eles colocaram a correta administração dos sacramentos. Quais são eles? Batismo e ceia. Quando eles são feitos de forma ordinária, quando eles são feitos de forma com reflexo das Escrituras, aí sim é uma correta administração, tanto para quem administra, quanto aqueles que vão comer e aqueles que vão beberem. E a terceira marca eles colocaram como a disciplina eclesiástica. Então essas marcas fizeram parte da igreja do século XVI e ela veio crescendo saudavelmente até ser contaminada de novo, porque ela tinha sido contaminada por Roma e depois lá da frente, final do século XVIII, ela é outra vez contaminada com os novos ensinos que nós conhecemos aí fora. Quais são eles? Então esses ensinos novos, eles outra vez mudaram a essência daquilo que foi feito lá atrás. Em 1 Coríntios 11 trata exatamente desses 3 aspectos. Para a teologia reformada, a ceia não é um rito vazio, mas um meio de graça instituído por Cristo para a edificação espiritual da sua igreja. Aí quando a igreja não entende isso, irmãos, quando ela não compreende isso ou não quer aceitar essas verdades, elas estão em pecados, as pessoas.
porque o primeiro ponto, que chama-se a exposição da doutrina, que é a pregação, ela dita como é que as coisas têm que ser feitas. Ela aponta para as coisas, como elas têm que ser realizadas. E quando eu não faço, eu estou em pecado, irmãos. Nos Estados Unidos tinha uma comunidade chamada puritana. Eu acho que os santos já ouviram falar dessas pessoas. Que eles formaram o que é hoje a nação mais blindada do mundo, que é a nação norte-americana, que é os Estados Unidos do Norte, porque nós também somos americanos, mas nós não somos blindados. O americano do Norte, eles fizeram um juramento, os puritanos lá atrás, e que pegaram a Constituição norte-americana e ela foi fundada em cima das Escrituras. Veja que honra para os Estados Unidos, foi fundada em cima das Escrituras. Então lá eles priorizavam o culto, não faltava culto. Eles priorizavam os sacramentos, toda a igreja comia do pão e bebia do cálice. Então, observando que esses pontos eram pontos de partida para mostrar que a igreja era saudável, totalmente saudável, santos. Então, a ceia aqui é uma ordenança recebida do Senhor. Os versos 23 a 26 diz assim: porque eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. De modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. O verso ele abre assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso aqui não é Paulo que está dizendo que eu estou fazendo a ceia. Não é isso que ele está dizendo, não. Paulo nunca participou da ceia, porque Paulo ainda não tinha nascido, irmão, espiritualmente falando. Paulo ainda era um judeu praticante, Paulo ainda perseguia a igreja, Paulo odiava os cristãos. Isso aqui acontece, essa narrativa histórica de Paulo acontece na última ceia que Cristo faz. Ele reúne os seus 12 apóstolos e faz a sua celebração. E Paulo não estava lá. Porque na contagem numérica de apóstolos, tivemos quantos apóstolos? 14 apóstolos. Claro, 12 apóstolos de início. Judas Iscariotes, ele se suicida. E entra Matias, como 13º apóstolo, na substituição cronológica deles. E lá na frente surge o 14º apóstolo, que Paulo disse: sou eu, como um aborto. Ele se coloca numa posição de desvantagem com relação aos outros apóstolos. Então temos aí o 14º apóstolo. E ele não estava da ceia. Mas quando ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que foi que Paulo recebeu, irmãos? E o que foi que Paulo entregou? É a doutrina, irmãos. Os outros apóstolos recebem o sacramento. Eles estão lá, comem do pão e bebem do vinho. Paulo não participa disso. Mas quando Paulo diz que porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, é a catequese, é o ensino. Que ele recebe e os outros não. Aquilo que Paulo recebe é diferente dos outros. Paulo disse: eu recebi a doutrina para entregar a vocês. Eu vou expor a vocês a vontade de Deus. Então Paulo aqui, ele começa a instruir a igreja corintiana como ela deveria se manter. Então temos aqui no versos 23 a origem divina dessa ceia. A ceia não é uma invenção da igreja, irmãos. Não é uma propriedade da igreja. A ceia não emana da igreja, santos. Ela sai dentro do próprio Cristo. É por isso que nós temos que ter cuidado, porque ela não é da igreja. Tem coisas que saíram da igreja. Por exemplo, o diaconato é fruto da igreja. Mas a ceia não. A ceia é derivada do próprio Cristo. Também não pode ser tratada como tradição no meio da igreja. Ela é doutrina cristã. Ela está enraizada dentro da dogmática da igreja. Ou seja, ela é provinda da mente e do caráter de Cristo, sacramental. Ali aponta para algumas coisas que iria acontecer a ceia.
Então, Cristo é o autor desse sacramento. Então, a igreja não pode inventar nada, santos. Ela tem que apenas obedecer e repetir aquilo que Cristo, ele fez lá atrás. Então, esse é um aspecto que eu tenho que observar. Ela vem diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo recebeu essa instrução por revelação e a transmitiu fielmente à igreja. Até aquele período ainda tinha revelações que estavam sendo complementadas. Paulo disse: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo subiu até o terceiro céu. E lá foi mostrado a ele coisas inefáveis, ou seja, não permitidas, autorizadas, para que revelasse à igreja. Esse homem, sabemos que é ele próprio, o apóstolo Paulo. Aí Paulo pega toda essa revelação de Deus, com a bagagem do Antigo Testamento que ele já tinha, esse conhecimento, e agora começa a aplicar isso dentro da igreja. Não é por isso que a igreja tem que saber das Escrituras, santos. A igreja tem que se aprofundar nas Escrituras, para conhecer a mente de Cristo, para poder não pecar contra a santidade dele. A ceia é um reflexo disso. Então, ela tem caráter e início divino. Então, Paulo recebe e passa para a igreja essas instruções. Devemos aqui insistir que a ceia deve ser praticada exatamente conforme a Escritura nos diz, rejeitando todas as inovações humanas. Os pastores criativos são antibíblicos. Na igreja não pode ter pastores criativos, criando coisas fora das Escrituras. Quando a igreja permite que esses criadores ajam dentro da igreja, ela é pior do que eles. Por quê, irmãos? Porque a ceia foi derivada da mente dele, não pode haver alterações. Por exemplo, ele disse que é pão e vinho. Ele não disse que deveria ser outro alimento sólido. Ele não disse que poderia ser outro líquido. Ele disse que tem que ser esses dois. Então, o que a igreja veio fazendo durante esses séculos? Essa igreja de criadores. Trocaram elementos de conformidade com o caráter da igreja. Por exemplo, existem pessoas que vêm de uma vida de alcoolismo do mundo. Aí houve uma suposta conversão com eles. O que é que acontece? A igreja vai substituir o elemento do álcool, porque o vinho tem que ter álcool, por suco, por causa de membros comungantes que viviam uma vida de pecados lá fora, com a vida alcoólica. Aí agora eles não podem tomar um vinho. E eu conversei com o pastor que ele disse, porque isso pode até ativar a vida dele anterior. Eu disse, não pode não, pastor, isso não existe não. Então daqui a pouco a igreja vai se submeter a todas as coisas com as pessoas que estão vindo para a igreja, com esse tipo de comportamento aí. Todos eles. Qualquer área da sociedade cristã vai ser alterada por causa dos crentes que estão entrando dentro da igreja. Porque cada um deles carrega uma bagagem pecaminosa. Vai mudar? Não pode. Eu fui para uma ceia, que os diáconos, uma forma correta, eles preparavam a ceia, aí eles se esqueceram de comprar o pão. A igreja lotada. E o pastor colocou bolacha creme crack. A ceia. Aí eu estava lá nesse dia, né? Eu não tinha visto. E ele preocupado dos bastidores, e falando com os diáconos, dando esporro nos diáconos, né? Porque não compraram o pão. E ele disse que não poderia parar a ceia, porque um diácono se esqueceu de comprar o pão. Até aí tudo bem. Aí depois ele foi e disse, temos que improvisar. Aí quando ele disse que temos que improvisar, aí a antena disparou, né? Eu disse, o que é que ele vai fazer, meu Deus? Aí ele disse, o que é que tem? Ele disse, o diácono fez, temos aqui, ó, bolacha creme cracker. Aí botou nas bandejas bolacha creme cracker, irmão. Aí eu chamei assim, ele disse, o que é isso aí? Ele fez, não, Clécio, aqui é porque eles se esqueceram de comprar, a igreja já está reunida e não pode deixar de ter ceia hoje. Eu disse, por que não pode deixar de ter ceia? Não, porque a igreja já está reunida e vai ter que ter a ceia. A ceia não é na primeira semana de cada mês? Eu digo, é a programação humana, né? Que nós fazemos isso.
como um ato de organizacional, somente isso. Agora, o que é que não pode, pastor? É o senhor colocar, tirar o pão, que não foi culpa sua, e colocar outro elemento que está fora das ordenanças, que é essa tal dessa bolacha aí. Isso é uma profanação no ritual, que não pode fazer isso não. Se tiver qualquer alteração extra dentro da ordem sacramental, ela não pode ser executada, irmãos. Não pode ser executada, irmão. Para ser, programa para outro dia. Mas não pode haver isso, meu irmão. Então, quando eu altero o pão por bolacha ou por qualquer outro elemento que seja alimentício, sólido, eu estou em pecados. Porque eu não posso alterar aquilo que o mestre disse que não pode ser alterado. Quando eu tiro o vinho e coloco suco de uva, eu também estou em pecados. Independentemente, tem dois fatores que estão dentro da igreja. Primeiro fator é que eu vou provocar desejos ilícitos dos irmãos que eram alcoólatras, por beber um pequeno gole de vinho, que isso não vai despertar nada neles. E o segundo, que eles acham que ter álcool é pecado. Desde quando a Escritura aponta que bebidas alcoólicas é pecado, dentro da Escritura? Porque se nós dissemos assim, somos bíblicos e escriturísticos, estamos dizendo que nós respeitamos aquilo que está na Escritura. Porque todo o corpo apostólico, Deus e o próprio Cristo estabeleceu que a bebida não é pecado. O que é pecado, irmãos? Ele disse, a embriaguez é pecado. Para eu me embriagar, eu tenho que beber. O ato de beber não é pecado. O ato do pecado encontra-se na embriaguez. O que é embriaguez? É quando eu passo dos limites que o meu corpo autoriza. Eu mesmo, irmãos, eu só bebo um copo. Eu não consigo beber mais de 2 copos, eu falando cheio. O meu organismo não aguenta. Eu já fico rindo se eu fizer isso. Tem pessoas que bebem 2, 3, 4 copos e não ficam embriagados, mas cada um sabe do seu limite. Então a Bíblia diz que não devemos nos embriagarmos. Então, quando eu troco esses elementos, eu estou em pecados, irmãos. A igreja contemporânea diz que ela bebe suco de uva. A Escritura não diz suco de uva, santos. O vinho nunca foi pecado. Se fosse pecado beber ou se apropriar de vinho, o primeiro homem que pecou foi o próprio Cristo, na primeira festa de casamento que ele participa, entre aspas, ele recebe uma notícia desagradável. A mãe dele escuta que diz, olha filho, eu estou escutando aqui que o vinho acabou. O que ele faz, irmão? Ele chama o mestre Salas, que é o especialista em vinhos da festa, e ele pede talhas com água. Ele transforma, não vou entrar em detalhes aqui disso, ele transforma as talhas de água em vinho. Ele não transformou em suco, irmãos. Provavelmente ele estava bebendo. Claro que ele estava bebendo. Se ele produziu, irmãos, ele bebia, porque a tradição judaica, na festa da Páscoa, que nós não comemoramos Páscoa, da forma que os judeus comemoram, pão asmos, cabrito assado, não é suco de uva não, irmãos. Lá são taças, é desse tamanho as taças judaicas, de vinho, que os judeus comemoram a Páscoa. Eles bebem de verdade, eles não brincam de beber. A festa da Páscoa é uma festa, e eles bebem. Jesus também comia e bebia na Páscoa. Quando ele reúne os apóstolos, o que é que está acontecendo ali? É a festa da Páscoa que ele está comemorando. Ele não está comemorando a ceia. Naquela ocasião, o que é que ele faz? Ele dá o ponto de partida e cria a sua ceia. Porque naquele dia que ele estava fazendo esse ato, todo Israel estava comemorando a Páscoa. Todo ele. Então era natural que aqueles elementos estivessem na mesa de Cristo. Tinha pão e tinha vinho do outro lado. E ele faz a ceia particular dele com os seus apóstolos. Mas ele estava comendo pão de verdade e estava bebendo vinho de verdade. Ele não bebeu suco de uva como é que a igreja faz hoje. Ela altera o produto. Alterar é pecado, irmãos.
Não se pode acrescentar e nem diminuir aquilo que Cristo determinou, porque ele chama de anátema as pessoas que fazem isso. Então os ministros não podem dizer assim, porque eu sou ministro, eu vou alterar os elementos, que não podemos fazer isso, porque está em pecados. A igreja que vem com a bagagem errada, quando ela entra numa igreja correta, ela pensa que não se pode fazer essas coisas, porque ele acha que é pecados, beber do vinho. Então nós aqui temos vinho, porque a ordenança é o vinho. Agora entenda que pessoas entendem que beber vinho é pecado. Se esquece do outro lado. Eu não bebo vinho, tá? Não tem problema se você não beber vinho. Você não está em pecados e nem peca se você fizer isso. Eu digo que você está perdendo, que é uma delícia. Agora veja o outro lado. Não bebem, mas tem um pecado que é de extrema importância que a igreja entenda. Essas pessoas não bebem, mas comem feito animais, que é um pecado chamado de glutonaria. Comem demais. Vai para um casamento de crente para tu ver. Comem, não bebem, mas desconta do outro lado. Comem muito. Glutões, que é um pecado agressivo dentro da igreja, santos. Então, você vê a desconformidade da balança. Então, esses pecados, que é dado como hoje, que muitos acham que são santos, porque não tocam no elemento dessa forma. Então, aqui nós observamos que Paulo estava instruindo a igreja, dizendo que isso é um ponto de origem divina, é do próprio Cristo. O próprio Calvino afirmou, disse que nada deve ser adicionado aos sacramentos, além do que o próprio Cristo ordenou. O próprio Cristo ordena. Essa era a mentalidade do século XVI, que eles tinham. Que esta era a visão que Cristo tinha deixado, que nós temos que fazer somente uma coisa, santos: preservar aquilo que Ele mandou. É mais fácil obedecermos aquilo que Ele mandou do que aquilo que Ele não mandou, que a igreja faz hoje. Tem prazer de desconstruir aquilo que foi construído, irmãos. Então, Paulo está mostrando aqui à igreja de Corinto que esses pontos têm que ser analisados extremamente com rigor com a igreja. Então, a ceia não é invenção, mas é uma apropriação da igreja tirada da mente de Cristo. Não temos a liberdade para mudar o significado da ceia. Devemos estabelecê-la da mesma forma primitiva que Cristo estabeleceu lá atrás, santos. Essa é a verdade. Pão e vinho são os elementos externos que foram ordenados ou sacramentados pelo senhorio de Cristo. O que é que nós fazemos aqui na igreja? Tem pessoas que, por questão de saúde, muitos não podem beber vinho. Vamos dizer, um copo diminui a tonalidade, mas não pode mudar. Eu diminuo a tonalidade do vinho. Boto pouquíssimo para a pessoa tomar. Mas jamais alterar o produto. Jamais misturá-lo. Não posso misturá-lo também não, santos. Tem que ser puro. Puro com ele. Então, dessa forma, a igreja, desde o século, do primeiro século e depois do século XVI, que nós vemos fazendo essas práticas no meio da igreja. E não pode haver essa mudança, porque o próprio Cristo não ordenou mudanças. Então, hoje, por causa dessa desinformação ou falta de apropriação teológica, nós trocamos os elementos dos sacramentos santos, para que os irmãos pudessem assim compreender por que nós usamos pão e vinho. Por causa disso, porque Cristo ordenou pão e vinho. Simples de entender, de compreender. A ceia é um sacramento, isto é, um sinal e um selo visível da graça que Deus concede aos crentes. É como se nós tivéssemos uma marca em nós, e esta comida e esta bebida identificava quem são aqueles e para quem são que nós fazemos esse rito. Quando isso surgiu no primeiro século, era assim um caso de horror e escândalo, porque a coisa não era teologicamente explicada corretamente. Ele dizia assim: em certo, os ímpios, contando no livro de história, de certo em certos tempos,
Um grupo de pessoas denominadas de cristãos se reúne num ambiente fechado para comer carne humana e beber sangue humano. Porque eles escutavam dizer, nós estamos comendo e bebendo da carne de Cristo. Aí as pessoas levavam para o lado literal e diziam assim, que eles estavam bebendo sangue de uma pessoa e comendo carne humana, que não se pode comer isso, irmãos. Então as pessoas tinham essa visibilidade do que a igreja fazia, mas isso tudo é de um modo simbólico. Nós não comemos aqui carne humana de verdade e não bebemos sangue humano de ninguém, porque sangue não se bebe, meu irmão. Sangue ele foi feito para percorrer nas veias. Então esses são os elementos que Cristo promulgou e que esse elemento é chamado de sacramento, que é um sinal visível e selo da igreja de Cristo Jesus. É um privilégio para cada crente comer e beber dos elementos. A ceia, irmãos, ela não é uma coisa física e real. Em que sentido? Não temos aqui nessas bandejas carne humana e não temos do outro lado também sangue humano. O pão aqui representa o quê? O corpo de Cristo entregue por nós. Então, se eu entendo o simbolismo do pão, e se eu compreendo o simbolismo do vinho, eu estou dizendo assim, eu entendo a teologia da expiação. Quando eu não entendo o que é isso, eu não sei de nada de expiação. A expiação, ela tem esses dois elementos. É necessário que haja esses dois elementos. Carne e sangue. Deus trabalha com carne e sangue. A vida não está na carne, a vida repousa no sangue. Então Deus disse, eu preciso desses dois elementos, de carne, que é a vida humana, e o sangue, que ela está concentrada dentro desses dois elementos. Então, a expiação significa que Deus mata a carne para tirar esse sangue. É o ato de expiar o pecado. Deus expia o pecado com a tirada do sangue. Claro, se eu tirar o sangue, ele vai morrer de todo jeito. Então, quando o pão é apresentado como o corpo de Cristo, ele estava simplesmente dizendo que esse corpo ele vai ser entregue a ser exterminado. Esse corpo ele foi construído para ser morto por causa de vocês. Quando vocês pegarem desse pão, vocês têm que entender que isso é uma realidade. Eu vou morrer por causa de vocês. Esse corpo vai ser pendurado no madeiro e ele vai morrer por causa de vocês. Aí todas as vezes que vocês comerem desse pão, lembrem-se que isso é uma realidade. A igreja de hoje te pergunta, o que é o sacramento? Para que serve o pão? Para que serve o vinho? Qual é o sinal que isso nos traz na mente? É isso, santos. A morte vicária de Cristo. Porque ele disse, olha, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, meu irmão, faça isso em memória de mim. Vocês estão anunciando o quê? Aquilo que eu vou fazer. E o que foi que ele fez? Não foi morrer, santos. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, da mesma forma, lá atrás, que na Páscoa, a palavra êxodo significa saída. Eles saíram. Então, eles estavam comemorando com ervas amargas. Por quê? Porque os 400 anos que eles passaram no Egito foi de amargura. Então, aquela amargura estava representada no pão. Eles comiam o pão com ervas amargas, lembrando das desgraças desconfortáveis que eles passaram no Egito. De uma forma similar, vocês vão comer este pão, lembrando aquilo que eu fiz ou que eu passei na cruz, que não foi nada agradável, santos. Jesus foi morto, imolado, massacrado na cruz do Calvário. Então esse pão representa isso. Quando vocês olharem para o pão, vocês vão ter essa reflexão daquilo que eu passei, a minha agonia na cruz. O pão não se transforma substancialmente no corpo de Cristo, que é uma doutrina que chamamos de doutrina da transubstanciação. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela acredita em quê? Ela acredita que na hora que o padre, que é o sacerdote, ele ora, colocando as mãos dele em cima do sacramento, ele torna-se, o pão se transforma no corpo de Cristo, literal, irmãos.
Isso não tem apoio dentro das Escrituras. Jesus disse: fazeis isto o quê? O rito em memória. Ou seja, não é uma coisa física e real. Então, nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Nós acreditamos que esse pão é pão do início ao fim, ele não vai se transformar no corpo de Cristo. E também não tem problema se ele não se transforma em corpo de Cristo, porque a gente não come a carne de verdade, mas é um ato de memória, santos. Fazer memória. O que é fazer memória? Quando a pessoa chega assim para você e diz assim: você é pernambucano, certo? Tu estavas aqui no tempo da colonização? Não. Tu estava aqui no tempo da escravatura? Não. Tu sabe o que ocorreu aqui em cima nesse monte aqui dos Guararapes? Sei, mas eu não estava lá. Houve uma batalha intensa, houve milhares de mortes aqui. A independência aconteceu aqui, ó, no Brasil. Aconteceu aqui em cima. Por que eu sei disso? Porque eu estava presente? Não, eu não estava presente, irmãos. Mas eu tenho memória daquilo que eu aprendi. Quando eu pego um livro de história, eu vejo que isto é uma verdade. Então essas memórias antigas começam a aparecer na minha mente. Mas por que ela aparece? Porque eu não estudei, irmãos. Aí eu tenho memória daquilo que aconteceu há tantos anos. Porque eu não conheço a coisa, santos. Eu conheço a história. Então, por causa de conhecer, aí essas memórias retornam para a minha mente. Aí Cristo disse: olha, fazei memória de mim, por aquilo que eu vou fazer. Eu não fiz ainda não, eu vou fazer. A terra vai me engolir por 3 dias, vai ficar com o meu corpo lá dentro, mas ela vai cuspir ela de volta, porque ela não pode ficar com o meu corpo. Mas antes eu vou passar no madeiro, vou ser espiado ali, ó. O meu sangue vai ser extirpado do meu corpo, que é de propósito, ele tem que ser, para que aquele sangue lave os seus pecados. Aí quando vocês pegarem do cálice e tomar desse sangue, lembre-se daquilo que eu fiz na cruz. Mas a igreja não tem memória disso, santos. Por que a igreja contemporânea não tem memória disso? Porque apenas eles leem a Escritura. Tem que examinar as Escrituras, santos, para pegar essa memória, extraí-la e dizer assim: ele fez isso por causa disso, para isso, com essas finalidades. Isso é memória. Memória teológica que a gente tem que ter. É por isso que eu como do corpo de Cristo, porque eu estou me lembrando da forma vicária daquilo que ele fez lá atrás. Quando nós pegamos do cálice, bebemos o vinho que representa o sangue, estamos lembrando que a expiação pelos nossos pecados é feita com sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. É por isso que eu conheço. Aí bebemos conscientemente daquilo que ele fez para mim, para nós. Bebemos conscientemente. Aí Paulo quer mostrar essas realidades. Cristo está verdadeiramente presente, não corporalmente, mas espiritualmente alimentado a fé do crente nos sacramentos. Foi assim que Calvino ensinou a presença espiritual real de Cristo. Ele disse: ele não está fisicamente aqui, mas ele está verdadeiramente, espiritualmente representado nos elementos. É por isso que o rito ele é sacro. De fato, é a Santa Ceia. Por quê? Porque o rito envolve uma parte sacramental. Ato sacro, porque tudo aquilo que Cristo faz e determina para a sua igreja é um ato sacro. Então é a santa pregação, as santas orações, a santa exposição e os elementos, tudo são santos. Por que tudo aqui é santo? Porque foram separadas as coisas para servir a Deus. E os elementos envolvidos na separação, pão e vinho, eles se tornam sacros. Então esse pão ele representa e comunica espiritualmente Cristo aos fiéis. Por que o ímpio não pode tocar nos sacramentos? Porque ele não foi feito para eles, irmãos. Um incrédulo não pode entrar na ceia e beber do elemento. Tudo bem, irmão, se ele fizer isso, nada vai acontecer. E só acontece de coisas boas e coisas ruins com os crentes, viu? Com o ímpio, não. As promessas que estão aqui, as consequências para os crentes. Por isso que quando o ímpio come do pão e bebe do cálice, não acontece nada com ele, só acontece com os crentes. O prejuízo é com os crentes. Eles é que se pegam. Porque as problemáticas é para os crentes, por isso foi feito para eles. O ímpio, quando pega no pão e come, é um pão
um pão. Quando ele bebe, está bebendo simplesmente por beber. Mas o crente, ele não bebe por beber e não come por comer. Ele come ligado na memória, relembrando que aquele ato de comer quer dizer alguma coisa para mim. Aí, por falta de apropriação da doutrina, que a gente não tem, aí nós olhamos e comemos feito ímpios, muitas das vezes. Eu conheci uma pessoa que eu pastoreei ela por mais de 10 anos, que ela faltou à ceia. Aí, quando acabou, né, eu senti a falta da pessoa, aí liguei para ela. Fulano, por que você faltou à ceia? Ela disse, porque eu estava em pecados, aí eu tive vergonha de ir para o culto e acabei não ceando. Eu disse, mas quem foi que disse a você que você não pode cear se você pecou? Não, porque de onde eu vim eu aprendi que eu estando em pecados, no dia da ceia, eu não posso tocar nos elementos. Eu fiz, tu entende o que é a ceia? Tu entende a propriedade daquilo que Cristo fez? A ceia é o ato importantíssimo dentro da igreja. Foi feita para pecadores, feito o Heitor. Ela está dizendo, ela declara a ceia, que os teus pecados foram perdoados. Pô. Ela garante que os teus pecados foram perdoados. Aí se tu não ceia, tu está dizendo que Cristo é o maior mentiroso que eu conheço da face da história, quando você faz isso. Você tem que ceiar. Jesus disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então isso é promessa de Cristo. Aí você parece que faltou essa aula, não consegue ver essa coisa, né? Isto é aquilo que a ceia ele nos apresenta. O cálice representa uma nova aliança no meu sangue, disse Cristo. Observe, irmãos, que ele disse, por que ele disse nova aliança? Jesus se expressa dessa forma, e o apóstolo Paulo. Porque não tinha a primeira aliança, irmãos? A primeira aliança, ela foi feita com sangue também. Mas o sangue que foi feito, a primeira aliança, era sangue de touros, que não tinha poderes para perdoar pecados ativamente. Eles perdoavam passivamente. Hebreus capítulo 10, o autor desconhecido vai dizer assim, que o sangue de touros e de bodes, eles tinham autoridade para perdoar, mas o sangue de Cristo perdoa pecados para sempre. Então, nesse sistema, quando você entende o que é a nova aliança, a fragilidade da primeira para a segurança da segunda, você não pode estar faltando a ceia, porque a segurança que a segunda traz, ela cobre toda a imperfeição da primeira aliança. Deus, revelando ao profeta, ele disse, e gravarei em vossas mentes as minhas leis, farei convosco uma nova aliança. É isso que ele está dizendo, a nova aliança é feita com bases na morte expiatória de Cristo. Aí quando um cristão em pleno século XXI não sabe me dizer o que significa novo nascimento, ele não sabe me explicar o que significa conversão, que é opostos entre si, quando ele não sabe me explicar o que é santificação, quando ele não sabe me dizer o que é uma justificação forense de Deus, ele está perdido, irmãos. Ele está ocupando no banco um lugar que não é para ele. Tudo bem que existem níveis de entendimento na igreja, normal, tem crente que tem mais entendimento do que outro, mas aquele que tem menos conhecimento, ele tem que entender essas coisas também, dessa forma assim, baixinha. Ele tem que entender que o sangue perdoou os seus pecados. Não há dúvidas com relação a isso. A gente falou aqui mais de 2 meses falando sobre justificação de Deus aqui nos sábados. Trazemos um ensinamento sobre a doutrina da confissão de fé, sobre a justificação de Deus, que é um ato forense. O que é o ato forense? É um ato judicial que Deus faz. Tem o réu, tem o advogado e tem o juiz. E tem os elementos que estão dentro do julgamento, santos. Aí Deus pega aquele ato, que ele só pode perdoar usando essa fórmula. E ele usa a fórmula de dizer o quê? Todo pecado tem que ser expiado. Por que o mundo vai ser condenado? E por que a igreja não vai ser condenada? Isso tem que ser explicado, santos. A igreja tem que explicar isso. Por que o mundo vai ser condenado? Porque o mundo não tem advogado. E por que a igreja não vai ser condenada? Porque a igreja tem um advogado. A palavra grega paracletos significa que a igreja tem um advogado. Esse advogado estava na cruz, pendurado na cruz. Ele tirou a sua vida e deu para a igreja. Mas só que não deu para o mundo. No juízo de Deus, quando vier sobre a terra, o que é que vai acontecer? Por que o mundo vai ser condenado? Porque está desprotegido.
está vulnerável, não tem nenhuma proteção. A igreja está coberta de proteção. Quando o apóstolo Paulo escreve, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo perdoou os pecados da sua querida e amada igreja, santos. Aí quando eu bebo do cálice, eu estou dizendo que Cristo fez isso por mim. Não somos merecedores, porque a palavra charismas, que vem da palavra carismáticos, que vem da expressão de graça como favor imerecido, nós não merecemos, mas Cristo nos deu esse favor, porque ainda nós somos pecadores, somos desprovidos dessa segurança eterna. Então este sangue me perdoou os meus pecados. A igreja que é desprovida, ela crê que o sangue não perdoou os teus pecados para sempre, mas temporariamente não, santos. O sangue perdoou os pecados para sempre da igreja. O autor de Hebreus, irmãos, especialista nas leis do Antigo Testamento. Aí quando ele traz a sua couraça e explica Hebreus para o Novo Testamento, ele faz aquelas comparações do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele vai usar linguajares assim em Hebreus 10. Que Deus não mais lembrará dos seus pecados. Mas por que ele usa esses linguajares? Porque não é o pecado, irmãos, que condena as pessoas. Se o pecado tem um alto poder destrutivo para destruir o corpo físico e a parte espiritual, e ele tem, mas com a igreja Deus disse assim, eu não mais me lembrarei dos vossos pecados. Por quê? Porque os pecados não foram depositados na cruz, meu irmão. Nós não temos mais pecados para nos condenarmos, não. Porque os nossos pecados estavam na cruz do primeiro século. Ficou lá com Cristo. Então não tem mais pecados para condenar a igreja. Aí quando eu bebo do cálice, eu tenho que me apropriar dessa teologia, desse conhecimento. Não é apenas beber por beber. É beber sabendo daquilo que eu estou bebendo. O apóstolo Paulo usa as palavras indignamente. Você não pode beber o cálice de uma forma desprovida de conhecimento, santos. Vocês têm que beber o cálice da forma apropriada. Eu tenho que saber disso. Mas as outras partes que fala de indignamente, que também são as nossas práticas pecaminosas, que eu não posso ter uma vida dual. O que é uma vida dual, irmãos? É uma vida dupla de pecados. Sou crente e ao mesmo tempo amo o pecado. Então eu não posso ter essa vida dupla, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, eu estou dizendo que nós não podemos nos apropriarmos e amarmos o pecado. Aí Paulo usa as expressões assim, há muitos que dormem. Essa palavra dormir aqui, eles estão mortos, porque eles estavam vivendo dessa forma. Então não é o pecado que me afasta da ceia, é a forma de pecados que eu tenho que me afasta dela. Por exemplo, aqui na epístola de 1 Coríntios, no capítulo 5, tem um homem que está mantendo relações sexuais com a esposa do pai, deveria não ser a mãe dele, madrasta. Aí Paulo usa as expressões assim, ouve-se como coisa certa que entre vós que em igreja, há fornicação, e fornicação tal, que nem mesmo entre os gentios se sabe que exista. Tanto que quem abuse a mulher do seu pai, ele está dizendo que nem entre os gentios tem alguém que faça isso, e está tendo dentro da igreja. Não pode, irmão. Não é que ele teve relações, é que ele estava tendo relações diferentes. Ele estava na prática contínua, ele estava amando o pecado. Aí Paulo diz, tire esse miserável do meio da igreja, para que o corpo dele seja entregue a Satanás, seja destruído, porque ele está num pecado miserável, quebrando vários dispositivos dos mandamentos de Deus. Aí não pode, irmãos. Não é uma questão que nós pecamos
nos arrependemos e cessamos. Mas é uma vida contínua de pecados. Aí não pode. Então eu tenho que saber os limites desse pecado e a apropriação desse pecado. Então esse pecado aqui que ele estava cometendo era um pecado que a igreja romana chama de pecados mortais, ou venial, que vai dar ali no mesmo. Então nós entendemos que quando Paulo fala dos dispositivos, é que nós possamos cear. Se eu pequei, irmãos, não para a morte, eu posso cear. Mas se eu peco pecados de natureza ofensiva, sem arrependimento, santos, aí sim, ele tem que ser tratado no meio da igreja. Aí entra a terceira marca da igreja, que é a disciplina eclesiástica nele. Vai ter que ser disciplinado, ele fica fora da participação. Porque em João 6,56, lá para frente, ele vai dizer que aquele que não come e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, irmãos. Então nós temos que bebermos e temos que comermos desse pão, para mostrar a realidade de Deus que está em nós. E qual é a realidade? Que somos seres existentes, somos seres substanciais, que existimos dentro de Cristo. Todo cristão, ele tem que comer e tem que beber desse corpo e comer dessa carne. Porque se ele não bebe, não come dessa carne, manifesta-se externamente que ele não ama Cristo. Jesus disse em João 8:31, o que ele fala sobre isso? Ele faz uma ligação entre amor e doutrina. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E isso não é um mandamento, irmão, que ele está dizendo aqui. Então, se eu não como apropriadamente, se eu não bebo definitivamente, com a mente e o meu corpo ligados, eu estou em pecados, irmãos. Eu estou em pecado diante de Deus. Então, eu tenho que beber e eu tenho que comer. Então, esses vislumbres que a ceia aqui mostra com propriedade, é quando eu comer desse pão, eu tenho que estar ativamente entrelaçado em Cristo, e quando eu beber desse cálice, que é o vinho, que é o sangue dele, eu tenho que entender aquilo que ele fez no Calvário, perfeitamente para mim. Então, quando eu como indignamente, eu não estou crendo nessas verdades. Aí, por não crer nessas verdades, eu estou em pecados. Eu tenho que acreditar na doutrina de Cristo, irmãos. Se eu creio em uma doutrina errada, e comendo do pão e bebendo do vinho, eu estou em pecados. Porque eu tenho que comer e beber alinhado com os seus ensinamentos. A ordem que ele dá em Mateus o último capítulo de Mateus 28, podemos dizer lá, de versos 17 ao 20, ele diz que ele dá uma questão de a grande comissão, ide por todo mundo, ele manda pregar o evangelho para fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Mas ele diz que o ensino está ligado aos sacramentos. Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele diz, olha, ensine todas as verdades para ele, para que essas duas coisas andem juntas. Não há separação dessas coisas, irmãos. Então, quando nós entendemos com a mente e obedecemos com os nossos corpos, e entendemos o que é os sacramentos, estamos alinhados com uma igreja saudável de Deus. Não adianta você comer ou beber sem você entender e não aceitar essas verdades, porque eu tenho que beber e comer e entender essas verdades. Então é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele abre, ele já diz assim: eu vou entregar a vocês aquilo que eu recebi do Senhor. E o que foi que ele recebeu? Foi a instrução, santos. Então, quando nós comemos e bebemos, bebemos para a glória de Deus e comemos para a glória de Deus. E como é que se glorifica a Deus? É com as nossas vidas que agradecemos a Deus. O que é a glória, irmãos? O ponto máximo da glória de Deus é quando os nossos corpos estão em obediência plena com o Evangelho. Eu estou obedecendo o Evangelho. Eu manifesto os ensinamentos de Cristo no meu corpo, eu estou glorificando a Deus. Então eu estou alinhado com aquilo que Deus ele quer de nós. Então nós estamos aqui alinhados. Nós acreditamos no Evangelho.
Ao que nós falamos tanto ontem aqui na doutrina, falamos de coisas assim, de erradas, as certas, as erradas, que nós saímos das coisas erradas para abraçarmos o verdadeiro evangelho. Então isto é glorificar a Deus. O homem não glorifica a Deus debaixo do falso ensino. O homem não glorifica a Deus estando em pecado deliberado, amando o pecado, tendo relações íntimas com o pecado. Ele não glorifica a Deus. Ele só glorifica a Deus com esses termos. Glorificar a Deus é quando você abre a boca e começa a fazer glória, glória, glória. Isso não significa nada. Porque Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que é que Cristo quer dizer com isso? Que não adianta apenas falar que ama, mas você tem que praticar o amor. E em relação a Cristo é a obediência ao Evangelho. Eu tenho que obedecer ao Evangelho, não para sermos salvos, mas para mostrar que já somos salvos. É altamente diferente. Então, ele fecha o círculo aqui, mostrando uma realidade para cada um de nós. Quando ele fecha o termo para com a igreja de Corinto, ele quer colocar a igreja de Corinto num patamar elevadíssimo que a igreja não tinha. Teologicamente, a igreja não estava num patamar bom. Aí Paulo começa a instruir a igreja corintiana e mostrando que a conclusão disso é que vocês não podem profanar aquilo que é sacro. Aí, para não haver profanação, tem que haver correção. Porque esses pecados, irmãos, têm perdão, viu? Todos esses pecados aqui, um lado temporal, tem perdão. Aí Cristo mostra que há perdão para a igreja, que ela se comporta de uma forma infante, e ela tem que amadurecer. Quando ela amadurece, irmãos, ela abandona essas coisas. Mas por que ela fica nessas práticas erradas? Porque ela é uma criança ainda. A criança não para de fazer coisa errada. Não é porque ela é má, é porque ela é criança. Não tem entendimento das coisas. Aí Paulo começa a mostrar que a doutrina tem que estar no centro da igreja. A teologia tem que estar no centro da igreja. Simbolicamente, por que esse púlpito está aqui no centro, irmãos? Por que esse púlpito está aqui no centro? Porque a palavra de Deus deve estar centralizada na vida da igreja, santos. Isso é um simbolismo, como a ceia também é um simbolismo. Então nós refletimos isso para nós hoje, a aplicação que trazemos para a igreja, santos. Que as nossas vidas como cristãos têm que estar altamente alinhadas com as Escrituras. Esforcem-se, não para serem salvos. Esforcem-se para que as vossas vidas estejam alinhadas com a vontade de Deus. Muitas das vezes, irmãos, acontecem problemas em nossas vidas e que nós não aceitamos a correção de Deus, querendo fazer a coisa com a nossa própria determinação, nossa própria vontade, nosso próprio entendimento. Queremos fazer as coisas como se fosse agora. Deus não trabalha dessa forma, irmãos. Deus trabalha da forma dele, não trabalha da nossa. Aí nós queremos resolver as nossas problemáticas, feito Coríntio, com as nossas forças, com o meu entendimento, com a minha perspectiva. Vai cair por terra, irmãos. Aí você não pode dizer que eu estou me comportando feito um cristão, quando você coloca o teu pensamento, os teus objetivos acima do de Deus, estão errados. Veja como é que a oração ela é distribuída, irmãos. Pai nosso que estais no céu. Veja como é que vai dizer, olha, faça-se a minha vontade, não é assim? Não, irmãos. Faça-se a tua vontade. Mas eu não consigo esperar a vontade de Deus, irmãos. Eu tenho que realizar as minhas aqui na terra. Estou em desconformidade com Deus. Eu tenho que saber esperar, santos. Aí quando eu entendo esses pontos iniciais de partida, eu entendo as coisas que Deus está dizendo na Escritura. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a respeito da ceia, ele está dizendo que essa vontade nossa tem que se submeter à vontade de Deus. E se eu digo que sou aquilo que digo que sou, eu tenho que manifestar aquilo que eu sou, mas não em mim, mas em Cristo. Não é isso que nos diferencia do mundo, irmãos? Eu não vivo por mim, mas eu vivo por Ele.
para Ele e por Ele. É isso que a igreja defende há séculos. Eu não sei que vocês, quando lê o credo apostólico, o que é que vocês entendem disso aí? Ou é apenas vocês ficam recitando por recitarem? Eu creio em Deus Pai. Olha como vocês dizem aí. Vocês abrem a boca de vocês e dizem assim: eu creio em Deus Pai. E se a vida está em desconformidade, o credo em nada é a mesma coisa, santos. Veja como funciona a coisa. Muitas das vezes citamos por citar, mas eu não entendo aquilo que está ali. E muitas vezes, quando eu entendo, eu não quero obedecer. Isso é aspectos sacramentais. A ceia representa que a nossa vida social, a minha vida cultural, a minha vida espiritual está nele. Aí quando eu bebo do cálice e como desse pão, eu estou dizendo isso para a sociedade. E estou dizendo isso para a igreja. Isso é uma verdade. Eu como solteiro, eu como casado, eu como divorciado. Não interessa. Eu estou dizendo isso para Cristo, irmãos. Que Deus possa aplicar, irmãos, essas verdades em nós. E que nós sejamos crentes de verdade. Que possamos comer do pão e beber do cálice, para manifestar a glória verdadeira de Deus. Assim como a igreja de Corinto estava afastada, nós não podemos estar andando como Corinto, mas devemos andar como Cristo andou. Assim se faz e assim será. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, porque somos pecadores, mas pecadores provindos e lavados pelo teu sangue, Senhor. E nós te agradecemos pela beleza da cruz, Senhor, porque redeu os nossos pecados. As nossas vidas, Senhor, estão pregadas na cruz. E quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, estamos anunciando a tua morte. Anúncio não somente com a voz, mas um anúncio com as nossas vidas, Senhor, com as nossas práticas, que chamamos de ortopraxia. E te agradecemos por ela, Senhor, pela tua grandeza entre nós. Abençoa todos os teus santos que aqui estão, Pai. Aqueles que não puderam chegar aqui também, abençoa eles, ó Deus. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.